essa situação realmente da deputada Carla Zambelli é bem complicada, mas ela não pode se vitimizar, assim como ela tem insistido. Assim como nós aprendemos na nossa infância ao ler o livro do Pequeno Príncipe, nós somos totalmente responsáveis, eternamente responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos. Tudo isso que ela está colhendo hoje é fruto das suas ações, das suas omissões, inclusive o abandono dos colegas dela, do parlamento, do próprio partido do PL. De mais de 90 parlamentares, pouco mais de 9, 10 parlamentares acompanharam a Zambelli, deram aquele apoio a Zambelli no seu pronunciamento, na sua coletiva. São procedimentos diferentes, mas sim, há todo um procedimento realizado em razão dos atos criminosos que ela cometeu durante o exercício do seu mandato, inclusive contratando um hacker, segundo ela, para manusear o seu site, mas na verdade nós sabemos que esse hacker ele foi contratado com o objetivo de atentar contra a democracia, contra a estabilidade do procedimento eleitoral, e ela responde a esse procedimento disciplinar. O nosso objetivo, o objetivo do PSB, é para que nós possamos garantir o simbolismo, o respeito ao parlamento. Não foi uma ofensa contra mim, não foi um xingamento contra mim, mas o comportamento dela é negativo, gera um prejuízo à imagem do parlamento perante as pessoas, perante a sociedade, que são os contribuintes, os impostos que nós pagamos, é quem paga o funcionamento do parlamento brasileiro, que é um parlamento caro. As pessoas não podem ligar a TV, acompanhar a movimentação na Câmara e ver um comportamento totalmente negativo. Qual o reflexo que dá para a sociedade? Como é que as crianças, os jovens, os estudantes percebem esse comportamento? Com certeza levam um reflexo negativo para dentro das escolas. Quer dizer que quando há discordância, a resposta vai ser um xingamento, não é adequado, não é proporcional. Então, nós não vamos retroceder nesse procedimento. Acreditamos, respondendo aí a sua segunda pergunta, que a repercussão política da Zambelli é bem negativa. Acreditamos sim que pode ocorrer até a sanção mais grave, que é a sanção de cassação do mandato, até porque dentro do seu próprio partido ela não tem mais esse apoio. O próprio presidente Bolsonaro não esconde aos aliados mais próximos que a culpada da sua derrota é ela, em razão do seu comportamento impossível, de empunhar uma arma de fogo no dia da eleição e partir para cima de um cidadão. Então, realmente, nós estamos crentes de que, de fato, a sanção ela será aplicada e a Zambelli ela vai responder, sim, por esse procedimento com todo o rigor que a lei dentro da casa prevê. Mas, deputado, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: normalmente os deputados batem boca e às vezes se xingam um pouco além da conta várias vezes. O senhor não acha que, apesar de a Zambelli não contar com muita simpatia dentro da casa, que vai prevalecer um certo espírito de corpo, no sentido de, olha, se a gente caçar ela por falar, por xingar um deputado, vamos estar todos aqui com risco de cassação. O senhor não acha que ela vai acabar sofrendo uma punição, se sofrer uma punição menor, advertência, suspensão, uma coisa assim? Olha, na verdade, as sanções elas são as mais variadas, desde a advertência até a sanção ah, financeira no seu salário, como também pode ocorrer a sanção de cassação do mandato. Não foi qualquer ofensa, não foi Vossa Excelência, não é razoável, foi uma sanção completamente, foi uma atuação completamente desproporcional. Eu não vou repetir aqui o seu xingamento, porque está na taquigrafia, porque de fato é ofensivo, as pessoas não são obrigadas a ouvir isso. Mas o xingamento dela foi altamente desproporcional, e essa desproporção, essa falta de razoabilidade é que tem que ser punida. Até porque não pode ser comum, a gente não pode normalizar essa desproporção, esse desequilíbrio dentro do parlamento. O parlamento precisa ter decoro e precisa dar um exemplo positivo à nossa sociedade. Porque onde nós vamos parar? Se a gente normalizar e tentar crer e praticar a tese que a Zambelli
afirma, que é a tese de que, por exemplo, um outro fato, de que ela pegou uma arma de fogo e foi para cima do cidadão em São Paulo porque ele xingou ela, a gente daqui a pouco vai normalizar o fato de, numa briga de trânsito, alguém agredir outra pessoa porque bateu no seu carro, ou pegar uma arma de fogo e ameaçar porque simplesmente estacionou na vaga que era de preferência de outro. Então, é esse comportamento que a gente tem que punir para poder ter um caráter pedagógico para que a sociedade ela possa, de fato, evoluir. E, deputado, eu estava vendo, inclusive, voltando um pouquinho nas notícias de ontem, a entrevista do advogado do Walter Delgatti Neto já disse em interesse de fazer delação, e eu estava vendo também que já existe requerimento no caso da CPMI do 8 de janeiro para chamar ele para depor também. Queria saber o que o senhor já pode falar para a gente sobre essa possível convocação, como é que isso pode dar andamento hoje? Olha, eu mesmo fiz o requerimento para convocá-lo. A justiça, ela tarda, mas ela não falha. E tem uma razão por de ser. Existe uma justificativa para que a justiça ela possa demorar, mas não falhar. Porque para cometer crimes não precisa praticar nenhuma regra, não precisa seguir procedimentos. Para cometer crimes, o sujeito ele comete as ilicitudes de qualquer forma. Mas para apurar a criminalidade, para punir com o rigor que a lei prevê, tu tem que cumprir regras e procedimentos respeitando o contraditório, respeitando a ampla defesa. É por essa razão que a justiça ela tarda, mas ela não falha. Quando esses criminosos que atentam contra a democracia, contra bens jurídicos, eles percebem que está se fechando todas as portas, eles começam a se desesperar e começam a buscar formas de proteger a sua vida, de proteger e garantir assim uma certa estabilidade. Não é à toa que existe o Instituto Jurídico da Delação Premiada. E a presença dele na CPMI é muito importante, porque ele vai ter todas as estruturas de segurança, inclusive, para que ele possa contribuir para as investigações e garantir que a gente possa ligar os pontos, inclusive dos atos do dia 8 de janeiro. O ato do dia 8 de janeiro é a ponta do iceberg, que nós precisamos garantir que aqueles privilegiados que têm dinheiro e mandato, que utilizaram esse poder para poder fazer com que a sua vontade se sobressaísse perante a lei, perante a democracia, eles possam ser punidos, possam ser identificados e a gente possa limpar essa história.